tarde, estamos mais uma vez aqui reunidos. Um Boa podcast tarde. que é já habitual, uma vez por semana nós reunimos aqui. E hoje estamos com duas figuras ilustres aqui, representando os bodes do asfalto aqui, a facção São Luís, que eu fui um dos fundadores também, pertenço de coração até hoje, o Geniomar e o Vicente. Então eu passo a palavra para que se apresentem em primeiro lugar. Bom, meu nome é Geniomar, né? Eu sou dos bodes do asfalto desde 2012, né? Portanto estou aí com 13 anos, né? 14 anos já. Sou o atual coordenador da facção São Luís. E assim, antes que o termo facção possa causar aí algum estranhamento, né? Esse termo, facção, enquanto subdivisão, ele é usado desde os primórdios do motociclismo, né? Então é um termo habitual dentro do motociclismo de chamar as subdivisões de um clube maior como facção. No nosso caso, os bodes do asfalto, nós somos um motoclube que hoje tem 12.757 integrantes, dividido em mais de 900 facções, né? Como essa palavra ela foi usurpada, né, pelos criminosos, mais uma coisa que nos roubaram, né? Já não basta, rouba até as palavras agora. E aí essa palavra, como ela foi roubada, muitos passaram a substituir, a usar. Então tem motoclubes que usa capítulo, tem motoclube que usa filial, tem motoclube que usa outros termos. No caso, os bodes do asfalto, desde a penúltima revisão do nosso regimento interno, foi colocado a possibilidade de chamar de facção ou subsede. E aí algumas facções optaram por mudar para subsede, algumas optaram por permanecer, e as novas que foram surgindo optaram quase todas por subsede, né? Então, no nosso caso, a gente usa facção ou subsede. No caso da São Luís, como é a primeira aqui do Maranhão, né, mais antiga ainda do grupo dos antigos, nós completamos 13 anos esse ano, optamos por continuar como facção, mas não sem debates, né? Já houve mais de uma vez a possibilidade, a discussão para que mudasse o termo de facção para subsede, mas a maioria acabou sempre optando por permanecer como facção, né? Na esperança, talvez, de que um dia eles devolvam isso que nos foi roubado. Estou aqui com o nosso irmão Vicente, também é ex-coordenador da facção São Luís, né? Também é bode master, bode de aço. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí daqui a pouco. Então, Perfeito. Boa tarde para todos. É uma alegria, um prazer falar um pouquinho sobre o bode do asfalto. É uma paixão que nos une, acima de tudo, pela maçonaria e principalmente pelo prazer de andar sobre duas rodas, né? Então, nós também estamos já no motoclube há bastante tempo, fizemos mais de 10 anos já de participante, e é uma grata satisfação estar hoje aqui, né? Falar um pouquinho do motociclismo, falar um pouquinho do que é bode do asfalto, do que nós fazemos além de andar de moto, que a gente transcende isso, da maravilha que é nos confraternizarmos, independentemente de se o maçom é do GOB, é do Grande Oriente, se ele é da grande loja, enfim, ele tem que ter, acima de tudo, a paixão de andar, de gostar do motociclismo. Então é isso, bode do asfalto, e com certeza vai ser um papo muito bom hoje da gente poder expressar e demonstrar um pouquinho do que é o bode do asfalto para todo mundo. Isso aí chama muita atenção porque extrapola os limites da loja, entendeu? Há uma união tão forte, tão grande, que eu sentia muito mais do que na própria loja, né? É muito interessante isso aí. Não sei se vocês sentem a mesma coisa. Isso é uma coisa que é bem notável, inclusive até para quem está às vezes de fora, né? Às vezes até quando você viaja, né? Quando chega em uma cidade, o pessoal vai recepcionar e tudo, você tem uma hospitalidade assim, acima de... bem diferente. Basta ver assim, se um maçom vai viajar para uma cidade, vamos lá, a gente chega lá em Fortaleza ou em Porto Alegre, dificilmente os maçons vão lá reunir para receber. Já quando é bode do asfalto, não. Onde você chega, até porque nós somos mais de 12 mil integrantes, né? Então, em todo lugar tem. Então, todo lugar, vai chegar um bode do asfalto em tal dia, o pessoal já se mobiliza para receber. Então, é uma irmandade muito forte, realmente. Dentre elas, né, eu vejo assim, considerando assim, tem várias facções, né,
de outros clubes, né? Mas eu vejo uma das mais unidas, de fato, é o bode, né? Porque já pega a essência da maçonaria, né? Tem uns traços, né? Tem muitos irmãos, que praticamente a maioria, né? Todos são maçons, por obrigação, né? Obrigação. Primeira regra. É a primeira regra. E hoje, por coincidência, eu tive numa lanchonete pela manhã, teve uma pessoa que ela falou que o marido dela faz parte do bode dos asfalto, né? E falou também que ela é uma cunhada, né? Aí ela falou o seguinte, que em relação à maçonaria e o bode, de fato, o bode ele tem muita aquela receptividade. Você vai em qualquer lugar que você falar que tu é bode do asfalto, você é muito mais acolhida ainda, né? Então, é essa coisa que às vezes assim, você vê de outros motoclubes, o pessoal tem um pouco de medo, né? Que chega na cidade, o pessoal que chegou aqui do motoclube, por exemplo, a Abutres, eu já ouvi falar deles também, assim, que tem pessoas que têm medo por conta que eles chegam fazendo baderna e tudo mais. Ao contrário do bode, já chega, né? É mais sutil, mais tranquilo, né? Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, né? Tem rivalidade entre os motoclubes ou não? Bom, vamos lá, o motoclubismo, né, embora isso seja um neologismo, mas a gente utiliza para falar dos motoclubes, eles têm um período que é antes da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. Antes é o que a gente chama de um período mais romântico, onde a galera realmente se juntava ali para andar de moto, não tinha muitas regras, não tinha muito... Né? E depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente ex-combatentes e principalmente nos Estados Unidos, começaram a se unir e formar motoclubes. E esses motoclubes formados a partir de então, eles já vêm com uma hierarquia militar um pouco mais rígida. Né? Então, esses que a gente chama de motoclubes tradicionais, eles têm uma rigidez maior, tanto em suas regras quanto na sua hierarquia. Né? E dentre esses motoclubes, existem também os que a gente chama de 1%. Né? 1% são aqueles que são ainda mais rígidos, que têm uma hierarquia muito mais forte e que muitas vezes tem como princípio a defesa de território. E essa defesa de território é o que gera conflito com outros motoclubes 1%. Então, quando a gente fala em conflito, é justamente isso. Aí, por exemplo, entre uma das regras desses motoclubes tradicionais é que se você sair do motoclube ou for expulso, ou você cumpre um período de luto, que aí gira em torno de 1 ano, ou esse período de luto é eterno, que você não pode entrar em outro motoclube. Então, se você sai de um motoclube e vai para outro motoclube, né, esse outro motoclube não pode te aceitar, porque senão você vai entrar em conflito com o primeiro. Né? E aí, muitas vezes, o motoclube também aceita membros que foram tirados de outro. E aí é isso que vai gerar rivalidade e crise. E existem os motoclubes não tradicionais, que é o caso do bode do asfalto. Né? Então, nós não seguimos essas regras, as nossas regras são diferentes. Até porque os bodes do asfalto, eles têm... O fato de ser composto exclusivamente por maçons já dá uma característica muito mais diferente. Então, digamos, não é que os motoclubes tradicionais façam baderna, é porque existe esse tipo de conflito. E esse tipo de conflito se torna público, né? Acaba gerando entre eles, né? Acaba gerando entre eles e isso acaba afetando, às vezes, os que estão aí por perto. Mas veja bem, embora a gente não participe destas regras, nós respeitamos, né? E temos um exemplo bem claro disso, que foi um irmão que era bode do asfalto. Ele pediu para sair dos bodes do asfalto e foi para um motoclube tradicional, né? 1%. E depois de um tempo, ele pediu para voltar para os bodes do asfalto, né? Quando ele pediu para voltar para os bodes do asfalto, aí nós dissemos, olha, não é, porque você entrou em um motoclube que não permite. Então, se você está quebrando a regra do motoclube que você entrou, que regra você vai respeitar aqui, né? Perfeito. Então, aí nós entramos em contato com esse motoclube, eles disseram que poderia, porque ele não tinha sido coletado, né? Nós vamos falar sobre isso também, a importância do colete, né? Ele não havia sido coletado completamente, então ele poderia ir para os bodes do asfalto. E aí nós entramos em contato com a nossa direção nacional e eles disseram que ele teria que cumprir o luto de 1 ano, mesmo com a autorização do motoclube do qual ele tinha saído, né? Porque foi o argumento que ele disse, não, mas eu não fui coletado completamente, então eu não tenho a obrigação de ficar para sempre lá ou de não entrar em outro.
Mas mesmo assim a gente, né? Quer dizer, nós temos nossas próprias regras, mas também respeitamos as regras dos outros motoclubes. Interessante, é muito interessante existe essa parte. Porque assim, o motoclube, às vezes o cara pensa que é um grupo que anda de moto. Não. Motoclube é algo organizado, que tem estatuto, que tem regras, que tem sua forma. Grupos que andam de moto, se eles se identificam, por exemplo, com colete, eles vão ser um motogrupo, né? O motogrupo é como se fosse um motoclube, só que sem essas regras. Então, inclusive, eles teriam que obedecer circunstâncias de, por exemplo, um colete do motoclube, a parte de trás ele é dividido em 3 partes, né? Já demonstrando ali uma certa tradicionalidade com relação à regra. Os motogrupos não, é só uma parte, né? Mas isso em teoria, porque mesmo nos Estados Unidos tem muitos motoclubes antigos e tradicionais que só usam uma parte, tá? Mas em teoria funcionaria mais ou menos assim, né? E existem aqueles, né, que nem são motogrupo, nem são motoclube, nem são nada. São realmente um grupo de pessoas que se juntam de vez em quando e saem para andar de moto. Esses não tem nem classificação. É do tipo que infelizmente tem dado mau exemplo aí um tempo desse, que a gente chama de randandan. O randandan junta vários 50 motos e sai fazendo barulho e levantando pneu e não sei o quê. Esses não são motoclubes nem são motogrupos, em geral, né? Os motogrupos também se usam uma camisa, usam um colete, algo que os identifica enquanto grupo, embora não entre ainda como motoclube. E regras a seguir no trânsito, né? Respeitando. Sim. Inclusive a gente, nos bordos do asfalto, nós temos um juramento, né, que fala disso, de você respeitar a família, respeitar as leis de trânsito e por aí vai. Na verdade, todo bode do asfalto, ele passa por um processo de iniciação. Assim como acontece na maçonaria para ele iniciar, ele também faz a iniciação dele no motoclube. E nessa iniciação é dito todas as regras do motoclube que nós devemos seguir. E é muito próximo daquilo que ele já segue na maçonaria. Mas tem uns detalhes a mais. E um deles principal é respeito às regras de trânsito. Tá? Então isso aí a gente não abre mão de forma nenhuma. E fora as outras que permeiam, sabe, que norteiam muito próximo do que já acontece na maçonaria. Então, muitas das vezes, a gente é tão tal que os bodes do asfalto não tem problema em canto nenhum de se relacionar, de se juntar. Por quê? Porque eles já sabem que é um motoclube bem tradicional, no caso de que segue as regras, que mandam como deve acontecer de um modo geral. Tanto tal que o índice de problema com o bode do asfalto é mínimo. Quando acontece algum incidente que tem um bode de alto, não, com certeza não é o bode do asfalto, não. Porque ele jamais iria se envolver em determinadas situações, até porque o próprio nosso princípio maçônico não nos permite ter esse tipo de atitude, né? Tem uma boa imagem, né? Claro, claro. Exatamente. Até porque nós, no momento que nós levamos o bode do asfalto, nós estamos levando a maçonaria, tá? Ou seja, o bode do asfalto só existe porque somos maçons. Então, a gente nunca pode esquecer disso. Então, qualquer coisa que nós fizermos, não é o Vicente, não é o Ginomar, não é o bode do asfalto. Além do bode do asfalto, tem todo um arcabouço por trás, que é a própria maçonaria. Então, o nome da maçonaria está em jogo. Então, apesar de ter sido uma brilhante ideia do nosso presidente Edinho em fundar, né, como também existe vários outros grupos dentro da maçonaria, como existe os bode do ar, existe o bode da pesca, o bode do motorhome, o bode do asfalto, ou seja, cada um no seu segmento. Você está entendendo? Mas todos com o princípio da maçonaria por trás. Isso é uma forma de tirar a maçonaria dos tempos e expandi-la para fora, mostrar a imagem da maçonaria. Exatamente, meu irmão. E nos unirmos cada vez mais. Como a gente acabou de dizer anteriormente, a união que a gente tem por pertencer ao motoclube Bode do Asfalto, isso é enorme. As cunhadas também que nós chamamos, e carinhosamente nós somos os bodes, elas são as cabritas. Sim. Então, as cabritas são muito mais unidas também, você está entendendo? Por quê? Porque elas têm uma identidade, uma proximidade, viajam junto, sofrem junto em cima da moto quando pega a chuva, tem as alegrias e as tristezas também lá em cima, compartilham. Os irmãos em si são muito mais unidos. Como foi dito anteriormente, a gente sai daqui e fazer uma viagem, se você chegar numa determinada cidade, eu sou maçom, eu poderia acionar a maçonaria, mas você primeiro pergunta, tem bode do asfalto? Tem. Primeiro que você faz é acionar um bode do asfalto. Sim. Se você fizer a experiência de acionar um bode do asfalto e só o maçom, você pode ter certeza que o bode do asfalto vai chegar primeiro.
Então, assim, a gente termina tendo essa identidade e vice-versa. São Luís é um ponto de passagem. Ou seja, vem muita gente nos visitar aqui, muitos irmãos, e quando eles são bode do asfalto, a primeira coisa que eles fazem é acionar os bodes do asfalto aqui de São Luís. Meu irmão, estou passando por aí. Ou então, meu irmão, estou mandando a cunhada está indo aí para resolver alguma coisa, ou a sobrinha está indo aí resolver alguma coisa, eu queria que os bodes do asfalto dessem uma assessoria, ajudassem de alguma forma, e imediatamente a gente está à disposição para ajudar e solucionar qualquer necessidade. O Massaneiro, quando veio aqui, ele estava expandindo o bode do asfalto, né? Várias cidades, Isso. percorrendo várias capitais, daqui ele foi para Belém, ele chegou aqui e tal. Antônio, eu posso ficar hospedado aqui? Claro, com toda certeza. Ficar hospedado aqui. E isso foi uma coisa muito boa, né, que fizeram, que o Massaneiro fez, né, foi justamente esse processo de expansão, atingir todas as capitais, a princípio, depois hoje já são várias outras cidades menores, dentro do próprio estado mesmo, ou seja, para quê? Para que a gente crie essa rede de capilaridade, para que o bode do asfalto possa estar em tudo quanto é lugar, sem que isso tirar o mérito ou demérito da maçonaria como um todo. Nós estamos ali como um apoio, né? Até porque nós somos uma entidade reconhecida como entidade paramaçônica também pela Grande Loja. Então nós estamos ali para dar apoio, como o Demolei, como a Filha de Jó. O Grande Oriente, como é que está? O Grande Oriente do Brasil, ele é antigo, né? Na época foi pedido várias vezes. Reconhece os bodes do asfalto como uma entidade de utilidade maçônica, né? E assim, vários são os argumentos, né, de por que o Grande Oriente não reconhece o bode do asfalto. Porque aqui no Maranhão, por exemplo, a Grande Loja e o Grande Oriente Autônomo reconhece o bode do asfalto como entidade paramaçônica. E o GOB não reconhece. O GOB reconhece como uma entidade de utilidade maçônica. Um argumento que eu ouvi de uma das autoridades do Grande Oriente do Brasil é de que o bode do asfalto é uma entidade maçônica, formada por maçons, né? Então, não haveria sentido chamá-lo de paramaçônica, né? Porque as paramaçônicas são justamente quem não é maçom, né? As Filhas de Jó, Demolês, né? A PJ, a própria Fraternidade Feminina, né? E tantas outras, né? Então, esse foi um dos argumentos que foi utilizado, né? E também que o bode do asfalto não aceita ingerência, né? Então, a potência reconhece como entidade paramaçônica, mas não tem nenhuma ingerência sobre isso, né? Às vezes a gente topa uns outros motociclistas aí e às vezes está sem grupo, ele diz, rapaz, como é que eu faço para ser dos bodes do asfalto? É uma pergunta, agora mesmo no posto, ontem fizeram isso comigo. E eu disse, meu irmão, tem uns critérios. Ele, não, mas o que precisa? Rapaz, precisa ser maçom. Para ser bode do asfalto tem que ser maçom. Ele tem que ser da maçonaria, Ele disse, como é que eu faço para entrar para a maçonaria? Por indicação. Então, aí é um outro processo. Né? Então, assim, para ser bode do asfalto, você tem que ser maçom, você tem que ter habilitação para moto e ter moto, motoneta ou triciclo. Quer dizer, nós não fazemos distinção de, por exemplo, de cilindrada, de tamanho de moto. Não, sendo moto, sendo uma bis, né? Sendo uma scooter, uma pop, qualquer moto, você pode ser aceito nos bodes do asfalto, né? Sim. Eu digo pode porque a facção ou a subsede que a pessoa pretende ingressar pode negar, né? Não é automático, porque você é maçom e tem moto, você vai ser bode do asfalto. Não, você vai ter uma sindicância, os bodes vão fazer uma pesquisa se você, ou embora seja maçom, tem condições de ingressar nos bodes e pode ser negado. Não é só entrar na maçonaria, por exemplo. Entrou, está aprendiz, já peço a ingressão. Não, tem que ter todo... Não tem interstício. Você entrou tem maçom que ele entrou na maçonaria no sábado. No domingo tá... No domingo já deu, já fez a inscrição, mas na segunda já caiu a inscrição dele lá. Aí já vem um e-mail para nós, para a gente fazer a sindicância e aprovar ou não. Né? A facção São Luís, a qual nós pertencemos, nós criamos alguns critérios para além desses, né? E isso gera, às vezes, algumas dificuldades, né? Por exemplo, agora para entrar na nossa facção, ele tem que participar de 3 eventos conosco, né? Sendo que um desses eventos que sejam chancelados pela diretoria da facção. Sim. Né? E dentre esses 3, pelo menos um é um passeio de moto. Ou seja, os irmãos têm que conhecer pessoalmente, não apenas os que fizeram a sindicância,
Mas aí a gente tem que fazer ele tem que participar e tem que dar essa volta de moto também. Isto não para ser aprovado, mas isto para o nome dele ser colocado em votação. Né? E aí o nome sendo colocado em votação, aí vai se dizer se aprova ou não. Isso é uma ideia interessante, que eu acho que até a maçonaria poderia aderir nessa ideia, né? Porque às vezes é só por uma indicação, o maçom acaba entrando, não conhecendo muito bem, né? Aquele convívio, são né? só aqueles três Só que aqueles fazem, três e às vezes é Antigamente era falha. diferente, porque e uma correspondência com a foto do candidato passava de loja em loja, inclusive entre as potências reconhecidas, eram feitos... É o melhor sistema. Com né? crivo maior, né? Porque hoje sai no boletim como candidato, né? Mas depois de sair no boletim, né, a gente já fica... No caso especificamente dos bodes do asfalto, à medida que ele tem toda a liberdade de fazer a inscrição dele lá, responder as perguntinhas, algumas perguntas maçônicas tem lá, muito simples, e ele, por si só, coloca lá, fulano de tal, nome, loja, potência que ele pertence, tal. A moto dele, né, ser habilitado, mais normal tal. Depois de feito essa ficha, e a pretensão de qual subsede ou facção que ele vai querer. Por exemplo, São Luís, aqui nós temos duas, o Paulo Sul e a São Luís. Eu vou para São Luís. Então, nesse momento, o nosso coordenador recebe essa ficha de um mediador, né, Sim. colocando se existe algum problema com relação a isso. Essa ficha, antigamente, automaticamente, eu dizia, eu conheço o fulano de tal, eu conheço o Francisco, conheço e tal. 3, 4 era o suficiente. Hoje, com essas novas regras que a gente criou, a gente não libera automaticamente. Sim. Tem que passar por esse crivo um pouquinho para saber se realmente ele tem interesse. E muitas vezes é só empolgação, né? O que tem de gente que anda com os bodes do asfalto e procura entrar na maçonaria, muitas vezes, às vezes, não é nem para ser maçom, é para ser bode do asfalto. Você está entendendo? Então, isso a gente pesa também um pouquinho. Nessa pressa aí da pessoa entrar, como acontece, isso acontece demais. Da pessoa entrar num dia, 3 dias depois, ele já está com a inscrição dele já feita lá. Você está entendendo? Então, antigamente você não barrava. E hoje a gente consegue ter esse refino um pouquinho para que a gente tenha pessoas melhores. Independentemente de ser maçom ou não. Mas que tem esse outro lado também, que realmente goste de andar de moto, que realmente preenche esse requisito necessário, que realmente seja cumpridor das leis, da ordem, saiba andar de moto de verdade, para que numa viagem dessa não dê muito mais problema do que alegria para ele mesmo e para a gente. Então a gente precisa ter esse pequeno detalhe, né? Porque um som pode... Pode. Numa viagem de moto, só basta um, né? É o suficiente, né? Então é isso. Mas ele falou uma coisa interessante agora. O pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, houve um incentivo muito grande de criação de motoclubes nos Estados Unidos, que havia um excedente das motocicletas que foram fabricadas para a guerra, e a Harley Davidson, principalmente, começou a vender a preço de custo praticamente para os veteranos. Muitos veteranos desocupados que não tinham o que fazer, chegaram lá, não tinha emprego para todo mundo, então começaram a se reunir, se agrupar, daquele padrão do sistema militar também. Então isso aí gerou toda essa... Alguns com neurose de guerra, não sei o quê, e começou a criar aquelas polêmicas todas que a gente já conhece aí, né? De certa forma, apesar de que, como foi colocado pelo nosso coordenador Giniomar, que os bodes do asfalto não tem essa rigidez tão grande do motoclube tradicional, daquele jeito, mas a gente tem uma certa hierarquia, sim. Nós temos o nosso presidente, né, que hoje é o nosso presidente Edinho, que está em Feira de Santana. Depois do Edinho são criados os delegados, você está entendendo, que são pessoas diretas ali do Edinho, que estão para resolver um problema, para que consiga resolver antes de chegar esses delegados, são regionais. Nós temos aí também toda a diretoria lá em cima, nós temos aqui embaixo o nosso coordenador, nós temos coordenador adjunto, ou seja, existe... os moderadores, né? Os moderadores são justamente para que você faça a inscrição hoje, chega lá até a central, Feira de Santana, e esse moderador é que vai mandar de volta para cá, para saber, muitas das vezes, olha, encerra, não libera o pagamento, que tem uma taxazinha pequena, mínima, simbólica, anual, que a gente paga para o motoclube. Então, isso é que nós temos uma certa hierarquia nesse ponto também. Ela não é rígida, sabe? Aquela coisa de que você, como alguns motoclubes têm, de você estar entrando hoje, você não pode nem sentar na cadeira do lado da pessoa, você tem que estar vigiando moto, você tem que estar limpando moto. Ou seja, no nosso caso não é esse, você está entendendo? Mas tem uma certa hierarquia para que você chegue até a iniciação. Depois da iniciação que você teve dentro do motoclube, pronto, dali
você já é E como é que bode do vocês asfalto. explicam que um motoclube fundado numa cidade que não é uma capital, apesar de ser uma cidade grande, Feira de Santana, né? Mas como é que explica esse sucesso todo, essa expansão toda, essa dimensão toda que isso teve com o bode do asfalto? Eu acho que isso foi, primeiro, a inteligência do nosso irmão Edinho, né? Edson Fernando, que teve essa ideia junto com outros de criar um motoclube exclusivamente formado por maçons para dar apoio a outros maçons que vieram. Então isso foi uma inteligência muito grande e uma sacada que a gente agradece profundamente ele ter tido essa ideia, né? E que é o nosso presidente. E segundo, a vontade dos maçons de se unirem, de se confraternizarem nisso. Então foi crescendo. Veja, nós estamos com 20 anos, né? Os bodes foi fundado 21 anos, na verdade, vamos completar agora em agosto, né? Que os bodes do asfalto foram fundados, e é uma expansão direto, né? A gente tem a quantidade de membros é colocada no site diariamente, à medida que alguém vai entrando, vai lá. E veja, hoje nós estamos aí com mais de 12.700 integrantes, o que é um número extremamente grande. Sim. Né? Aqui no Maranhão nós estamos com 140, porque aqui no Maranhão nós temos 6 facções ou subsedes, né? Tem 2 aqui em São Luís, a São Luís e o Pão Açu. Aí tem Imperatriz, Caxias, Balsas e Médio Mearim. Essas são então, veja só no Maranhão, se você resolve andar pelo Maranhão, você vai encontrar várias facções, vários bodes do asfalto em vários lugares. Então aqui no Maranhão nós temos 140 integrantes, né, juntando todas as facções. A São Luís, por ser da capital e por ser a primeira, ela reúne um pouco mais de 50 integrantes, né? Então, quer dizer, praticamente 1/3 dos bodes do asfalto são da facção São Luís, né? Mas mantemos relações sempre muito boas, muito amigáveis com todos. Temos um evento dos bodes do asfalto, são chamados Abraçando, né? Havia o Abraçando Brasil, que era uma bandeira que percorria de facção em facção. Por exemplo, Teresina, Fortaleza levava para Teresina, Teresina trazia para São Luís, São Luís levava para Belém, Belém levava... E aí ia rodando o Brasil inteiro. Esse Abraçando Brasil foi mais ou menos... foi abandonado em função dos Abraçando regionais e estaduais. Então, por exemplo, aqui no Maranhão nós temos o Abraçando Maranhão. Então é uma bandeira que sai daqui de São Luís, aí vai para... ou para Imperatriz, ou para Médio Mearim, ou para Caxias, né? E aí vai percorrer todo o estado até alguém trazer aqui para São Luís, né? Então é uma forma da gente se confraternizar, porque quando você vai levar a bandeira, você é recebido, é feito toda uma festa para te receber. Do mesmo modo, quando essa bandeira dá a volta pelo estado, que chega aqui em São Luís, nós também fazemos uma festa para receber quem vai trazer essa bandeira, né? Ano passado, quem trouxe para cá foi a Médio Mearim, que hoje está com a sede em Santo Inês, né? Mas que ano passado a sede era em Pedreiras, porque como é uma facção regional, a sede muda de acordo com o coordenador, né? Então o coordenador é de Pedreiras, a sede é de Pedreiras. O coordenador agora é em Santo Inês, a sede é em Santo Inês, e isso dentro daquela micro-região ali. E também a gente alterna. Aqui em São Luís, como tem a São Luís e a Pão Açu, então, um ano a São Luís leva e recebe, e quando recebe, entrega para o Pão Açu. Aí no outro ano, o Pão Açu leva e recebe, que é o caso desse ano, que o Pão Açu vai receber, vai entregar e vai receber. Mas assim, é responsável por entregar, mas na verdade quem vai somos todos nós, né? Todo mundo que puder, que quiser, é um evento que a gente sempre prioriza muito, né? E baseado nesses Abraçando, tem também o Abraçando Nordeste, que é a mesma coisa, percorre cidades do Nordeste. Tinha, né? Ano passado foi tirado, mas tinha um Abraçando o Sol, que era algumas capitais do Nordeste. E aqui em São Luís nós criamos o Abraçando as Lojas, né? Tem até uma imagem aí do banner. É um banner que a gente vai levando de uma loja maçônica para outra, onde tem bode do asfalto, né? Então nós começamos com as lojas que o Venerável Mestre era bode do asfalto, né? E aí os bodes do asfalto naquele dia, uma vez por mês, leva essa bandeira lá, entrega para os bodes do asfalto lá da loja. Daquela loja eles pegam essa bandeira no mês seguinte, leva e entrega para o outro, né? E durante a sessão
sessão é interrompida, as cunhadas entram, a gente faz uma palestra, faz um debate sobre os bodes do asfalto e no mês seguinte leva-se para outro e assim sucessivamente. Né? O bode do asfalto tem, uma vez nós contamos aí, tinha mais de 20 lojas só aqui em São Luís com o bode do asfalto, ou seja, quase todas as lojas maçônicas de São Luís têm bode do asfalto. Né? Então, foi mais ou menos isso, a gente acaba confraternizando e isso cresce, porque muitos irmãos que às vezes têm moto, mas não... Aí ele vê uma palestra dessa, vê os irmãos entrando, levando, vê tudo isso aí, ele se motiva para entrar e quer participar. Um podcast como esse, com certeza, muitos maçons que têm moto, que às vezes tem lá uma moto pequenininha, né? Uma 125, uma 100, né? Uma Pop, e diz, poxa, mas eu nunca pensei em entrar nos bodes do asfalto, porque eu vejo só moto grande, não sei o quê, eu pensei que nem podia, mas pode. Então, um podcast como esse, ele esclarece muito, então, com certeza, dependendo das visualizações, muitos vão se motivar por querer entrar na facção dos bodes do asfalto. Eu acho que a ideia do nosso presidente nacional, o Edinho, que ele teve inicialmente, nem ele mesmo tinha noção do que isso ia se tornar, como isso ia virar, da grandiosidade que é o bode do asfalto hoje, né? Primeiro, como eu disse, pelas duas paixões que nós temos, pelo lado de ser maçom e depois pelo motociclismo. E eu acho que o motociclismo nos une muito mais. A gente tira qualquer acidente, qualquer coisa que aconteça no meio da rua aí, que é com o motociclista, no instante, embora sem que nem eu conheça, mas todo motociclista para perto para tentar ajudar alguma coisa. Verdade. Então imagine isso sendo maçom. Aí então, mais do que nunca. Por isso que essas atividades, como Abraçando o Sol, como Abraçando o Brasil, como Abraçando as Lojas, que o nosso coordenador implantou hoje aqui em São Luís, tem dado muito certo. Por quê? Porque a gente une as duas coisas prazerosas que a gente tem, a maçonaria e o motociclismo. Então, essa ideia que ele teve, a partir dessa ideia, como eu disse anteriormente, já surgiu outros bodes. Bode do ar, que é o bode que gosta de avião, os bodes de barco, que gostam de barco, bode de pesca, que está lá o símbolozinho do bodezinho pescando do mesmo jeito, você está entendendo? Então, assim, bode home, que são os bodes que não usam moto, mas tem motorhome, então eles têm um encontro também dele no Brasil inteiro. Então, assim, são várias dissidências dessa mesma ideia que um dia hoje... E o motociclismo já agrega mesmo, né? Claro. Agrega porque precisa de colaboração, de ajuda. E essa... Sempre aquela parceria. Exatamente. E essa ideia do Abração das Lojas foi uma ideia muito boa, porque nesse dia a gente se concentra, a maioria dos bodes da nossa subsede, para ir para essa sessão. E muitas das vezes a sessão estava precisando de obreiros. E chega lá 10, 15 motociclistas, 20, todo mundo de moto, todo mundo leva o seu colete, sabe? A sessão começa normal. Logo que a gente pede para que as cunhadas entrem, expliquem. As cunhadas também, que são as cabritas, dão uma palestra delas dizendo como é que é, qual o papel delas, né? Por que a gente anda de moto? É porque elas liberam, se não liberar a gente não vai andar de moto também do mesmo jeito. Só foi um tema interessante agora. Pois é. Então, dentro do tempo. Outro dia eu vi alguém reclamando, tiraram uma foto e postaram. Isso aí aconteceu muito. Por quê? Porque a gente leva os coletes, né? E aí quando aparece na internet, nós estamos dentro do tempo, segurando as bandeiras e todo mundo de colete, né? E aí o pessoal fica, não, mas o traje maçônico, ele é formal, ele não permite você assistir uma sessão de colete, né? E realmente não permite e nós não fazemos, né? É uma sessão aberta essa, né? Então, a gente... ali é um momento. É um momento específico. Então, se fecha a loja e aí sim a gente bota o colete. As cunhadas entram, tudo. Depois as cunhadas saem, aí todo mundo tira os coletes novamente, veio com a nossa roupinha tradicional, né? E então não é permitido o uso de colete dentro de sessão, pelo menos nas potências do Maranhão e no GOB como uma potência nacional e na maioria das potências. Agora, o que acontece? Já que tocou nesse assunto, então assim, mas não existe nenhuma loja que permita nenhuma potência? Existe, entendeu? Mas porque as potências elas são autônomas, né? Então existe, se eu não me engano, existe uma potência no Paraná que permite os bodes do asfalto assistirem sessão de colete, entendeu? Aí teve um irmão do GOB que me perguntou se ele fosse assistir essa sessão, se ele fosse, não, ele é de lá, ele estava lá e ia assistir a sessão, se ele poderia usar o colete.
Aí eu disse para ele, você respeita as leis da sua potência ou de outra potência? Aí o cara, não, eu respeito as leis do GOB. Eu digo, e o que a lei do GOB diz? Que você não pode, que o seu traje não é esse. Ele, mas todo mundo vai estar. Aí mamãe vai e diz o quê? Mas tu não é todo mundo, entendeu? Cada potência tem suas regras. Então, até isso, lá também já houve muitas discussões que, aliás, hoje em dia eu nem sei se eles ainda permitem, mas chegou um tempo que eles permitiam. Então, nós aqui não é permitido e nós não fazemos. Tá? Não, então, toda vez que você olhar uma foto dentro do templo de colete, saiba que aquela sessão hoje está fechada ou ela é pública desde o seu início. Sim. Né? Que também acontece. Outro dia eu tive que intervir, porque surgiu uma foto e tinha um pessoal reclamando. Um absurdo. Isso aí deve ter acabado na sessão, agora está fechado. Exatamente. Ou então depois da sessão, depois da eles reúnem lá para tirar a foto. Isso. Né? E na maioria dessas vezes, se você olhar as fotos, que elas sempre vêm em grupo, né? A foto que está lá na hora de colete, do lado, com certeza tem uma foto das cunhadas lá dentro também de colete, o que já denota que não é uma sessão fechada, né? É uma sessão pública. Então, nesse caso, não há impedimento. Mas já teve essas reclamações aí, né? Inclusive, já teve lojas que o próprio venerável mestre preferiu que a gente só tirasse a foto ao final da sessão. Ou seja, só colocasse o colete no final, depois de encerrada a sessão, e não no momento em que é interrompida, né? E no nosso caso que é suspensa, né? Teve uma sessão também na loja 26, da grande loja, que o venerável sugeriu que, fala o seguinte, saiam vocês todos, que são o bode do asfalto, coloquem o colete de vocês lá fora e entrem junto com as cunhadas, você está entendendo? Então, em comitiva. Em comitiva, os bodes de um lado e as cunhadas do outro. Fizemos todo como ele é o presidente da loja, né? Ele tem todo direito. Fizemos assim, entramos a filinha indiana, um de um lado ou do outro. Terminou, saiam vocês e as cunhadas saiam todo mundo, tira o colete de vocês lá fora e entra conforme de terra normal, como manda o figurino. E foi assim que nós fizemos. É correto? É correto. Você está entendendo? Ou seja, é uma visão dele de uma forma de que a gente sabe que não é colocar o colete ali em cima, embora naquele momento ele suspendeu a sessão, mas ele achou por bem que fosse colocado isso, o colete lá fora, né? Então, assim... Mas aí até numa dessa, né? A gente veste lá fora, entra e lá dentro tira as fotos, ó, o pessoal... vai ficar do mesmo jeito, né? Então, o bode do asfalto é mais ou menos isso. E nós temos também, com o decorrer do tempo que você pertence aos bodes do asfalto, nós temos algumas comendas, né? Alguns títulos, que é dado para o membro que pertence. Isso nosso coordenador pode falar até um pouco mais. Tem um medalhão também dele, do coordenador, né? Passa de coordenador para coordenador. Isso. Esse aqui é a nossa coroa, né? Esse aqui é a coroa do rei, né? Aqui é o coordenador. O coordenador, ele usa esse medalhão como símbolo da liderança e da coordenação, né? E aí, todos os anos, o nosso mandato é anual e na facção São Luís a gente opta por não ter reeleição, né? Então, todo ano a gente passa para um outro e aí vai seguindo. E existem as comendas, né? Por exemplo, quando você completa 10 anos de bode do asfalto, você recebe esta aqui, né? Bode Master. Então, o bode Master... Eu recebi, acho que... Não me lembro quanto foi, não, mas... mas tu tens essa aqui há muito tempo, né? Aliás, que hoje nós temos aqui a grande felicidade de estar com um dos nossos fundadores, né? Nosso irmão Antônio Eusébio, tem até uma foto dele aí mostra a foto aí, dos fundadores, né? Então tá lá Antônio Eusébio, tá o Ederson Wagner, tá o Miguel e o Massaneiro, né? Mas também o Pernambucano, Antônio Pernambucano também é um dos fundadores, né? Embora ele não esteja nessa foto. Alberto também. Alberto ele entrou depois, né? Mas estava fundado. Bem no início ali também. O Antônio Eusébio foi um dos fundadores e foi o nosso primeiro coordenador, né? Aí depois dele é que foi o Alberto, né? Depois Miguel, depois Pernambucano, depois eu, depois Xavier, que passou um pouquinho, aí passou para Campelo, Vanderlei Campelo, que também é aqui da Renascença Maranhense. Aí depois passou para Vicente, aí de Vicente para Branco, né? Branco que hoje é da Pão Açu, depois para Franco, que também é da Pão Açu, depois de Franco, Cláudio Balata,
né? Depois do Balata, quem foi? Depois do Balata foi o Emílio, né? Que fundou, trouxe uma bandeira aqui para outro motoclube maçônico, que é os Filhos da Viúva. E depois do Emílio aí veio Ricardo, né? Ricardo Chaves, que é o nosso delegado, é o delegado estadual, né? Ricardo Chaves, que é o venerável da loja Beckman. Depois do Ricardo veio o Emílio, né? Depois do Emílio veio o Francisco Oliveira, que também, há poucos dias aí, trouxe uma bandeira de um outro motoclube maçônico, que é o Irmãos Bode. Não é os Bode do Asfalto, é o Irmãos Bode, que não é um motoclube, é um motogrupo, né? É o que não tira em nada o brilho do grupo. E aí depois do Francisco sou eu, né? Eu estou assumindo pela segunda vez, né? Eu fui em 2014, 2015 e agora 2023, 2024. Já estamos aí nas negociações políticas, né? Vamos ver aí quanto é que vai rolar de dinheiro aí para o próximo coordenador, né? Mas já estamos aí, estamos recebendo aí as ofertas. E então, aí assim, aí você usa este medalhão. E quem completa 10 anos de bode do asfalto recebe esta aqui, né? Existem outras comendas. Por exemplo, quem percorre 18 mil quilômetros de janeiro a dezembro e participa de 3 eventos oficiais do bode do asfalto, recebe o bode de aço. Ainda tem os EBAs, já que vocês não falaram. Ainda tem os EBAs, que são uma medalha e um brasão. Nosso irmão Vicente. São encontros nacionais, né? Isso. Os EBAs são encontros bode do asfalto, né? Tem os regionais e tem os nacionais. Né? Nós vamos realizar agora no mês de junho o EBA São João, né? Tem até uma imagem aí do logo. O EBA São João, inclusive nós vamos fazer aqui na Renascença Maranhense, no dia 14 de junho. Né? Ele é dia 13 e 14, então dia 13 nós vamos fazer um arraial aqui da cidade e dia 14 vamos juntar os bodes do asfalto aí do Brasil todo aqui na Renascença Maranhense. Né? Estes são os EBAs. Aí tem o EBAN, que é o Encontro do Bode do Asfalto Nacional. Né? Aí tem os EBAI, que é o Encontro do Bode do Asfalto Internacional, né? Que agora foi no Paraguai. E que tem todos os anos, porque temos muitos bodes do asfalto aqui na América Latina. Nós estamos em 18 países, então, não apenas aqui na América Latina, mas também nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, da França, né, em Portugal, no Japão, em vários lugares tem bode do asfalto e tem subsedes também. E então, o Vicente aqui, ele conquistou o bode de aço, né, por percorrer mais de 18 mil quilômetros em um ano, né? Temos também uma outra comenda chamada Rio de Payan, em homenagem aí o fundador do grupo dos Templários, dos Cavaleiros Templários. E essa você tem que percorrer todas as capitais do Brasil de moto. Só que essa também não tem tempo, não é em um ano, não é em 10 anos, é no tempo que você fizer tudo isso e comprovar através de fotos, através de depoimentos. A gente acredita muito também no que o irmão diz, entendeu? Se ele disser que ele rodou 18 mil quilômetros por ano, ele vai receber a comenda dele, né? Porque nós não acreditamos que vale a pena você conquistar uma comenda dessa com mentira e isso não acontece. Isso é verdade. Né? E temos também outras comendas, né? Temos, por exemplo, quem vai na nossa sede em Feira de Santana, você recebe também uma comenda que é Eu Fui, né? Eu Fui no Aprisco. O irmão Vicente quiser dar um complemento aí sobre essas comendas. Não, era... Vicente, foi ele que foi pela Transamazônica, não é sozinho? Isso mesmo. Sozinho. Pode contar isso aí? Posso, Isso aí é uma aventura e tanto, entendeu? Tem bode que tem bode solitário, e eu acho que eu me sinto um pouco desse papel aí. Eu sei que o orgulho que a gente sente quando bota o colete, por exemplo, eu sentia muito. É um negócio. Esse colete aqui é uma emoção. O bode de aço a gente conquistou em 2016, na realidade a gente recebeu em 2017, né? Em 2016 nós fomos lá para o Ushuaia, que é a última cidade da América do Sul, então cortamos o Brasil inteiro, a Argentina todinho, passamos o Estreito de Magalhães. Nessa viagem nós rodamos 17.662 quilômetros, eu e a cunhada. Na volta, quando chegou mais ou menos... Só vocês dois? Nós dois, mais outro casal, que ele era irmão também, mas não bode do asfalto. Sei que na volta ela não aguentava mais, chegou em Bariloche, pegou o avião, veio embora e disse, se tu quiser voltar, tu volta, se não quiser, tu fica por aí. Agora eu não sento mais nessa moto de jeito nenhum. Eu não tenho mais coluna, não tenho mais estômago, não tenho mais bunda, não tenho cabeça, não tenho nada. Eu vou me embora. Comprou a passagem de avião, veio embora. E eu ainda rodei ainda mais
7 mil quilômetros cruzando em Nilquém, até entrar no Brasil pelo Rio Grande do Sul, pelo Chuí, e voltamos para cá. E aí a gente conquistou, e nosso coordenador teve uma brilhante ideia também, que eu acho injusto muitas das vezes, porque se a cunhada estava comigo, se eu sou bode de aço, ela deveria ganhar também cabrita de aço, né? E como não tem essa comenda dentro dos bodes do asfalto, nosso coordenador criou um petzinho que tem lá, cabrita de aço. Legal. Por quê? Porque ela percorreu, então quem roda, do mesmo jeito, né? 2016... E às vezes até quem não roda, né? Porque eu disse o seguinte, que às vezes assim, no caso de Ana Nery, que rodou esse tanto, né? Ana Nery, que é a esposa dele. E outras não rodam quase nada, né? Aí eu disse, sim, ela não roda, mas quem é que está cuidando da casa, dos filhos, da empresa, de não sei o quê, enquanto o cara está rodando o mundo aí de moto? Aí ela também merece uma gratificação por dar o apoio, inclusive, da pessoa fazer isso. Aí a logística toda, né? Sim, ela que prepara para que não dava para... Se eu for rodar os dois, às vezes não dá certo. Então, quem cuida dos filhos da casa, de não sei o quê, eu digo, não, então vai ganhar também. Aí tem a cabrita de aço, só para... Aqui, se ela tiver também 10 anos junto, ela também recebe a cabrita mestra. A Master Cabrita. A cabrita mestra, o bode master e a cabrita mestra. Aí ela recebe a cabrita de aço, aí ela recebe... Tem também a Rio de Paian. Nós já só temos um irmão, que é o irmão Passondas, que está fazendo isso aí. Aí nós já fizemos o petzinho da esposa dele, que é a cabrita de Paian. E assim, uma forma também de gratificar a cunhada, principalmente pelo apoio, né? Porque embora às vezes ela não faça, mas ela está lá sempre apoiando, né? Verdade. E aí, em 2016, a gente fez essa viagem, né? Como sempre, divulga dentro do motoclube quem quer ir com você. E nessa hora aparece bem uns 10 querendo ir, né? Vai chegando perto da viagem, a minha mãe morreu, meu pai tá doente, meu pé quebrou, minha mulher ficou grávida, sendo que a mulher dele não tem mais nem idade de engravidar. Inventando qualquer desculpa, né? E ele vai pulando fora, não vai. E a gente terminou indo em 2016 desse jeito. 2017 ficamos quietinhos. 2018 tiramos para o Atacama. Fomos até o Z10 do Atacama também, rodamos mais 12 mil e poucos quilômetros. E aí veio a pandemia lá no seguinte, 2019, tudo ficou paradinho. E aí a gente tinha esse projeto, meu irmão, de percorrer, fazer a Transamazônica. E essa nós convidamos uns 3 bodes do asfalto, todo mundo não, eu vou, tudo bem e tal. A gente procurou uma moto mais adequada, porque a logística lá para fazer a 319, que é chamada de rodovia fantasma, não é fácil. Né? Porque são duas ali na realidade. A 230, que é a Transamazônica, ela começa em Cabedelo, na Paraíba, e termina em Lábrea, lá no Amazonas. Né? E a 319 ou começa ou termina, ninguém sabe como, mas ela está ali de Manaus, vai até Porto Velho. Essa é conhecida como rodovia fantasma. Essa ela tem 400 e poucos quilômetros que não tem posto de gasolina, não tem nada. Você chega a certo ponto, tem uma placa lá e dali não tem mais combustível. Bom, não tem posto oficial. Mas tem lá os ribeirinhos, os índios vendendo gasolina num tamburetinho que custa 20 conto o litro. Agora tu tava perdido lá, eu ainda acho barato ainda. Você tá entendendo? Se eu puder sair dali e chegar no final por 20 conto, tá beleza. E aí, em 2000, a gente fez essa viagem à Transamazônica. Nós fizemos sempre o processo inverso. Todo mundo entra pelo Pará, vai até ali, Medicilândia e tudo e tal. Chega até o Maitá pega, vai sair para pegar o barco em Manaus e vir para Belém e São Luís, né? Eu fiz o contrário, eu fui a Belém, mandei a moto para lá, né? Porque eu não ia passar 6, 7 dias dentro do barco, mandei a moto, lá os irmãos, acionei os bodes do asfalto, a subsede lá de Manaus, receberam minha moto, guardaram, e a gente, voltamos na semana seguinte, fomos para Manaus. E de lá atravessamos o Rio Negro, tudo bem, tranquilo, no primeiro dia, aquela festa, aquele negócio, os irmãos lá, me disseram onde era que eu tinha que pegar o barco, né? Para poder atravessar o Rio Negro dos Solimões lá, o Rio Amazonas, e atravessei. Caí quando cheguei no outro dia, no outro lado, que eu comecei a andar, mas andei mais ou menos uns 50, 60 quilômetros, que é o trecho que ainda tem de asfalto, e depois tem uma placa lá, olha, aqui acabou o asfalto. E o próximo posto de gasolina a 460 quilômetros. Meu irmão, eu olhei para aquela moto, olhei para mim, sozinho, eu disse, que diabo é que eu estou fazendo aqui, cara? Eu podendo estar lá em São Luís tranquilo, o telefone não pegava, não tinha sinal de internet, não tinha nada. E outra coisa, ali não tem volta, não tem para trás, é só para frente. Sim. Eu digo, vou ter que encarar os 600 quilômetros mais ou menos de rodovia fantasma. Graças a Deus fui num período que lá são 2 períodos bem críticos. Período de chuva, que é agora de janeiro até junho, e a parte de agosto, setembro, outubro, que é verão.
O verão lá é o seguinte, os buracos são os mesmos. O que acontece é que no inverno você enxerga o buraco porque tem lama. No verão, aqui tá um tapete, como essa mesa aqui, você não enxerga nada. Só que ele tem uma poaca em cima daquele buraco. Quando tu te espanta, tu entra no buraco, tu desaparece, o buraco tá lá. E aquele pó você vira ao contrário. Mas graças a Deus ele chegou do outro lado, eu saí 4 horas da manhã, mandei um recado para a cunhada, olha, tô saindo daqui, tudo tal. Como lá em Manaus tem aquele delay de 2 horas de diferença, né? E mandei a mensagem para ela, quando eu fui falar com ela de novo era 9 da noite. Sendo que 9 da noite lá no Amazonas, aqui já é 11, né? Já Então, meu irmão, né? ela só não me chamou de santo, né? Quando eu encontrei depois de um dia inteiro Podinho cheiroso. dentro da floresta. Eu sei que depois de 12 dias eu encontrei com ela em Alter do Chão. Ela disse que eu tinha que me higienizar primeiro para saber se eu estava vivo mesmo. Tirei a roupa ficava em pé, sozinha, de poeira, de suor misturado com tudo. Mas é essa alegria que a gente tem, né? De levar. Encontrei 2 motociclistas bode do asfalto do Paraná, que estavam fazendo o processo inverso na 230, na Transamazônica. Então, sentamos por um breve tempo, tomamos uma Coca-Cola lá, batemos um papo, ele falou, ou seja... Então, esse é o engrandecimento. De união. Não, Junião. Junião, encontrei o Junião, que é bode também lá em Itaituba, no Pará. Cheguei lá, fez uma grande festa, era para dormir lá, e no outro dia seguinte viagem. Terminei passando 3 dias lá, você tá entendendo? Não deixou ir embora. Foi bom demais, então, assim, é uma vida diferente, é uma opção, é um hobby, eu acho que a gente gosta. E o motociclismo é isso. Medo, ansiedade, quem roda de moto muito, você conversa sozinho. Eu aprendi que a gente fica meio louco depois de certos quilômetros, e é verdade mesmo. Você começa a falar sozinho, você começa a sorrir, você começa a chorar, você começa a cantar, você começa a lembrar do passado, começa a se arrepender porque fez aquela viagem, ao mesmo tempo tem um sentimento de alegria muito grande. Você encontra várias pessoas num posto de gasolina, você não sabe quantas amizades boas você faz num posto de gasolina abastecendo bem ali. Sabe, o papo que você enriquece, que você encontra. Pessoas que têm uma vontade muito grande de dar uma viagem de moto, mas não tem coragem, de repente, que você é um estímulo para aquela pessoa ali, naquele momento. Então, assim, é muito gratificante. É um misto de várias coisas. Eu acho que essa adrenalina é que move a gente. E a solidariedade também, né, que existe nesses lugares. Claro. Eu nessa viagem, meu irmão, na volta, que eu já estava no trecho ali já de asfalto, que eu tinha saído ali, da Transamazônica, que eu tenho um trechinho, eu sempre na roda, como eu tinha um problema de combustível, levei um galãozinho de 5 litros de combustível em reserva, né? Graças a Deus, a minha moto nunca precisei utilizar. E eu tava na parte de asfalto, eu olhei um senhor empurrando uma popzinha, uma motinha, sem combustível. Cara, uma ladeira que não tinha mais fim que eu olhava. E tinha outro, ele tava lá encostado e o outro tava subindo com um litrozinho, um petzinho com uma Coca-Colazinha de 1 litro para comprar combustível, sendo que o posto estava a uns 5 quilômetros. Ele ia andar aquilo tudo. Quando eu passei sem perceber. Quando eu olhei, eu digo, aquele prego ali é combustível. Que eu olhei o cara lá na frente, eu peguei, fez a volta, andei quase 1 quilômetro, voltei, parei lá e perguntei qual era o problema. Ele disse, é combustível. Eu digo, não, mas o combustível tem aqui e tal. Fui lá, desarmei a tralha, tudinha que tinha, tira liga, tira não sei o que mais, tal. Tirou o combustível, peguei e botei na motinha dele. Você tá entendendo? Ele disse, meu irmão, você passou ali, você viu que tem uma fazenda, tem uma, não sei o que, de queijo, tem. Pois é, eu produzo queijo. Volte lá, você pega uma barra de queijo para você levar. Eu digo, não preciso não, mas eu tenho que fazer alguma coisa por você. Eu digo, você tem que fazer alguma coisa por mim. Sabe o que é? Ele disse, o que é? No dia que alguém precisar, Faço mesmo. pare e faça o mesmo. Você está entendendo? Então pronto, amarrei na minha moto e segui viagem. Então são histórias que a gente vive. E o motociclismo faz isso. E o bode do asfalto faz mais do que nunca, né? Então a gente, numa viagem dessa, a gente está fazendo maçonaria também do mesmo jeito, né? Então, ao mesmo tempo... um livro sobre isso aí. Essa história dele. E, aliás, que muitos escrevem, né? Porque são tantas memórias boas que a pessoa escreve. Eu estou esperando ter o livro aí. E agora, como eu estava muito tempo parado, agora em agosto, né? Estamos descendo eu, o Thiago Marinho, né? Irmão também, Plácio Arraes também, bode do asfalto, todos os dois. Estamos indo para o Peru. Então, vamos sair daqui do Brasil por Corumbá, Santa Cruz, vamos até... Lima volta, Cusco, lá em Lima a gente encontra as cunhadas, que não são bestas, vão de avião, né, para não sofrer, e lá dentro do Peru a gente roda 1.000 quilômetros lá dentro, até Nazca, por ali, Machu Picchu, elas voltam para Lima, pega o avião, vem embora, e a gente sai, entra no Brasil por Assis Brasil, pelo Acre, e até chegar aqui são aqui tinha 26 dias viajando. Acho que era cunhado de Antônio Pernambucano. Isso. Ele fazia essas viagens sozinho aí. Faz. A Dil fez essa viagem do Peru com o Pernambuco, né? Pernambuco. Ele já foi sozinho. Pois é. Foi pro Ushuaia, o que é bom dessas viagens é que, assim,
ou você fortalece, quando você vai 2, 3 pessoas, ou você fortalece a amizade, ou então você nunca mais quer saber daquele cidadão, porque você cria uma amizade tão grande ou uma antipatia, as duas coisas. Normal, você não volta a ser mais. Isso aí eu te digo com toda certeza. Porque a convivência é muito tempo. Por mais que você programe a viagem, tudo e tal, mas tem as coisas que acontecem. E você vai descobrir a pessoa no dia a dia, todo dia, você tá entendendo? Porque numa sessão de loja, você encontra a pessoa hoje na quinta-feira, vai encontrar de novo na outra quinta e tal. Viajando não, você dorme ali, acorda, sabe? Você quer sair 8 horas, o cara dorme até 9, você quer sair 7, o cara só quer sair 8. É que nem casamento, né? O namoro não diz nada, né? Quando junta as escovas, é igual nós, quando junta as motos é quem descobre como é que é o cidadão ali que tá do nosso lado, viu? Isso é verdade. Quer conhecer alguém, viaja com ele. Tinha uma moça toda prendada, não sei o quê, e todo mundo falava assim, eu queria casar com sua filha, uma pessoa daquela, ela falou, vai viver com ela. É igual viajar de moto, viu? E quando junta as cunhadas, então, aí é que a briga é mais rápida, porque as cunhadas, quando se dão bem uma com a outra ali na viagem, se zanga, aí o marido é que sofre ali, que ela fica batendo no capacete. É verdade essa história aí, que surgiu outra subsede aí por causa das cunhadas? Rapaz, não é bem por isso, não. Em verdade, por que surgiu... Mas também não é difícil, viu? Por que os grupos se dividem, né? Por que uma loja se divide, uma loja maçônica? Por que os grupos se dividem? Porque acabam tendo percepções muito diferentes do motociclismo. A gente vê o caso das lojas maçônicas. Às vezes o cara diz, pô, essa loja, eu quero uma loja de estudo, eu quero mais estudo, eu quero isso. E essa loja não está me agradando. Aí junta mais uns 5 ali ou 10 que concordam com essa ideia e funda uma loja mais voltada para o estudo. Aí lá na loja de estudo, o cara diz, pô, essa loja aqui é só esse blá 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 aí, sem, eu quero filantropia, eu quero ajudar os outros, a gente não está aqui, não está... Aí junta, bora fundar uma loja para a gente fazer. Então, essa percepção diferente que se tem das coisas é o que faz, principalmente quando um grupo é muito grande. A facção São Luís, quando ela dividiu, ela tinha mais de 60 integrantes. Né? Aí começa a criar subgrupos, onde esses subgrupos têm percepções próprias sobre o motociclismo, sobre o bode do asfalto, sobre viagens, E aí isso acaba, né, em alguns momentos de crise, né, isso se intensifica. Né, como Eusébio falou, rapaz, não foi bom a divisão e tal, mas se você perguntar tanto para nós da São Luís quanto para o Pão Açúcar, todos vão dizer, não, rapaz, foi ótimo. Né? Foi ótimo, porque aí cada um segue na sua percepção e naquilo que nós estamos iguais, a gente continua unido. Né? Então a gente continua indo nos mesmos encontros, nas mesmas festas. Se você olhar as fotos de onde nós estamos na mesma mesa. Tá todo mundo ali, conversando do mesmo jeito, né? Não tem... Você viu, tem um evento mensal aqui em São Luís de motociclismo chamado Rodão, né? Se você olhar as fotos do Rodão, nós estamos ali juntos. Tá? O Pão Açúcar, a São Luís, os que vêm de outras cidades, né? Tá todo mundo junto, né? Essa divisão foi mais uma divisão estratégica, digamos assim, né? Essencial, né? Mas que fez com que, inclusive, houvesse mais essa união, porque aquelas divergências que havia enquanto éramos juntos, depois de separado, a gente supera e vai caminhando para aquilo que a gente converge, né? E esse exemplo também do abraçando o Maranhão, né? A gente entrega para eles entregam, mas nós vamos junto para todas as viagens, né? Para todos os lugares. E é bom. E já se falou um tempo desse em criar outra facção, ficar 3 aqui em São Luís, né? Eu disse, rapaz, se depender de mim, eu apoio. Porque se a pessoa quer aquilo, eu disse, ó... A grande loja, que quando atinge 50 membros numa loja, que eles passam para criar outra loja, porque depois de 50 começa a ter muita divergência, não sei o quê. Então tem que ficar preocupado com a nossa Renascença 40 lá, que já tem 76. Vamos ter que dividir ela. As Renascenças são assim, ó, galera, se vocês quiserem fundar uma loja boa, chamem de Renascença, viu? Nós estamos aqui na Renascença Maranhense, que tem o quê? 40, o venerável lá é o... César. Aqui tem o César, que é Corpo de Bombeiro, né? Dentista e do Corpo de Bombeiro também. Falei com ele. Esse é nosso venerável atualmente lá, César. Renascença Pedreirense, outra potência também. Então, as lojas que tem Renascença, elas costumam... A Pedreirense foi fundada pela Renascença aqui. Por aqui. Ajudou a construir a loja, comprou lá. E aqui a gente está com mais 8 candidatos para entrar, né? 8 candidatos agora. Tem bastante. E essa questão de maçonaria e bode do asfalto, de tão intrínseca essa união,
os bodes do asfalto resolveram criar lojas maçônicas. Então, em muitos lugares, eles se juntavam e diziam, olha, a velha divisão, né? Os caras diziam que por que não funda uma loja só dos bodes do asfalto, né? Os motivos porque cada um desses teve que sair de algum lugar, né? Então, e aí fundam lojas por bode do asfalto, que são chamados Cavaleiros de Aço. Vai barrar no caso das potências, né? Porque são potências diferentes. Né? Hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia nós estamos com 57 Cavaleiros de Aço no Brasil. E elas não são dos bodes do asfalto, elas são da potência, obviamente. Isso aí. Então, se você, quando se funda, aqui. Quando você funda uma loja dessa, ela vai obedecer às regras da própria potência. Sim. Né? Então, aqui em São Luís nós criamos uma em 2019, Cavaleiros de Aço 4.653. Né? Acho que é a 45ª do Brasil. Né? Escolhemos o rito moderno, até pelo dístico do rito moderno, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Um rito também por ser mais rápido, mais leve. E assim, tem dado certo. E essas lojas que são fundadas pelo Brasil, elas são também um atrativo, né? Se vem um bode do asfalto viajando aqui por São Luís e ele quer uma loja, Cavaleiro de Aço, né? Tem essa... E aí, assim, são em todas as potências. No nosso caso, os 3 grandes grupos, né? Que se reconhecem, que é o GOB, a CMSB, que junta as grandes lojas, e a Comab, né, que junta os Grande Oriente independentes ou autônomos, então, estaduais, melhor dizendo. Né? Então, são dentro dessas potências que se fundam as Cavaleiros de Aço, porque os bodes do asfalto o irmão só pode ser bode do asfalto se ele integrar um desses grupos. Né? Inclusive, antes da última revisão, se aceitava maçom adormecido, né? Maçom que está irregular por ter se afastado voluntariamente. Né? Não se aceita aqueles que foram excluídos, mas aqueles que são adormecidos por algum motivo podem retornar. No atual estatuto, isso precisa de um aval da diretoria nacional, né? Um maçom adormecido, né? Irregular, digamos assim, irregular por essas questões. Kit plástico vencido, alguma coisa assim. No nosso caso da facção São Luís, nós criamos um regimento interno e no nosso regimento interno diz que não aceitamos. Então, a gente não leva essa questão para o federal, para o nacional, porque a facção São Luís só aceita maçons regulares. Né? Isso foi algo que foi batido, esse martelo, e se algum maçom que esteja adormecido quiser integrar a facção São Luís, primeiro ele tem que se regularizar em uma loja dentro dessas 3 potências, desses 3 grupos aqui do Maranhão. O que foi interessante também com a criação da loja Cavaleiro de Aço, que, por incrível que pareça, foi o nosso coordenador, que foi essa ideia, que na época não era coordenador dos bodes, mas foi o primeiro venerável da loja. Foi Ricardo, né? Primeiro foi o Ricardo. Depois Ricardo, depois você. E tiveram uma brilhante ideia. Como o bode do asfalto aqui ele é bem eclético em termos de potência, e a Cavaleiro de Aço aqui criada pelo Grande Oriente do Brasil, né? O que fazer com os outros bodes que são de outras potências para frequentar a loja, porque como é que a gente deu o primeiro apartheid ali, né? Separar os bodes dentro da loja. Dentro da loja. Porque já que não pode ser fundador, então nosso coordenador teve uma brilhante ideia de criar uma espécie de membro honorário. Ou seja, quem for de outra potência que não seja do GOB, você recebe o título de membro honorário e você passa a integrar a loja Cavaleiro de Aço, né? Por quê? Porque pelo prazer que a gente tem de estar todo mundo junto. Agora, como é que criou uma loja Cavaleiro de Aço? Você está entendendo? E eu não preciso largar a minha loja, eu só sou membro honorário lá. Então, mas o que acontece é que todas as sessões a gente termina estando presente. Por quê? Porque nós faz disso um encontro do bode do asfalto ao mesmo tempo. Ou seja, você pega lá 10, 15, 20 bode do asfalto, sabe que aquela loja naquele dia tem muito mais integrantes dos bode do asfalto, às vezes, do que pessoas que não são, né? Então, isso é uma ideia muito boa também. E na época que eu era o venerável mestre, né, minha esposa, Gardênia, ela, olha, eu quero, na fraternidade feminina, minhas colegas do bode do asfalto, da Glema. Aí eu disse, meu amor, vamos ver o que diz o estatuto do regimento da fraternidade feminina. E diz que pode ser maçom, ou esposa de maçom, filha de maçom, quem tem a relação com a maçonaria. Eu disse, pronto. Tá resolvido. Aí, resultado, quando ela convida as cunhadas,
automaticamente os irmãos também vêm, né? Bem, João. E aí a gente aproveitou para conceder esse título de membro honorário a esses irmãos que também são frequentes na loja, né? Em toda sessão, a Cavaleiro de Aço tem essa vantagem. Toda sessão vem muitos irmãos da Glema, principalmente. Outra coisa interessante também dos bodes do asfalto é que a gente não trabalha só a questão de viajar de moto, né? O bode do asfalto nacional, todas as subsedes, tem um trabalho filantrópico também muito grande. E a subsede de São Luís também tem esse trabalho. Diretamente, durante todo o ano, a gente termina fazendo muitas ações sociais e outras vezes em parceria com lojas mesmo. A loja Renascença 40, muitas das vezes, né, fez uso do bode do asfalto. Olha, nós precisamos disso aqui e tal, o bode do asfalto estava ali presente. Uma outra potência, uma outra loja, ou individualmente. Mesmo individualmente, o bode do asfalto fazendo, por ele ajudar várias lojas, as outras lojas, não, eu quero participar também. Não, pode colocar meu nome aí que eu quero contribuir. Já podemos incluir o asilo de mendicidade nisso aí, né? Claro, claro. Temos alguns Com eventos. certeza. Pois Pois é. Nos ajudaram bastante. vi. Então, isso também, ou seja, nós fazíamos um trabalho, fizemos várias vezes um trabalho de uma ação social muito forte com a escolinha Nossa Senhora das Graças, lá na Anjo da Guarda, né? Não, do Anjo da Guarda. Anjo da Guarda. E tem aquele também lá do Miritiba, né, que a gente fazia no Dia das Crianças. Do Miritiba, na realidade, é a mesma escolinha, só que a nossa cunhada lá, esposa do nosso irmão Edson, que ela era coordenadora, uma das coordenadoras lá da escolinha, e no Dia das Crianças, o que ela fazia? Pegava as 60 e poucas crianças, 70 crianças que ela tinha, levava para o sítio dela no Miritiba. Então, nesse dia era banho de piscina, era brincadeira, era tudo. Ou seja, ela disse, eu quero a participação dos bodes do asfalto. A gente descia com 10, 20, 30 motos para lá. E nesse dia os meninos sentavam na moto, tiravam foto. A gente ia pular dentro da piscina, ia tomar de conta dos meninos para não se afogar, ia banhar com o menino, afogava o menino de vez em quando, levantava pelo cabelo. Enfim, a gente se divertia do mesmo jeito, né? Fazia cachorro-quente, as cunhadas iam fazer cachorro-quente, a gente ia distribuir, se lambuzava, brincava na terra, corria. Ou seja, a gente voltava a ser criança também. O que é isso? Durante todo o ano, a gente precisava também dela. Olha, precisamos do seu sítio, porque nós vamos receber a confraternização, vamos receber 30 bodes de fora e tal. Não, o sítio é que é de vocês. E ela precisava de novo da gente. Olha, Dia das Crianças já sabe. Quero o máximo de moto possível aqui, viu? E gente para tirar foto, e vocês vão brincar, vocês vão se divertir. Não vou contratar nenhum animador são vocês. Então, a gente virava criança novamente. Então, isso é uma das coisas. Fora ações sociais, nós fizemos várias nas comunidades, distribuição de sopa, distribuição de brinquedos, distribuição de cestas básicas, cadeira de roda, moleta. Ou seja, isso paralelamente, sem atrapalhar o andamento das nossas lojas mães, né? Da maçonaria, mas isso como bode do asfalto. Então, essa integração faz com que o motoclube transcenda, além daquele fato de andar de moto. Mas tem esse outro lado filantrópico, o lado das cunhadas também trabalharem muito isso, precisando uma da outra na loja. Quando a gente se espanta, estão as cunhadas organizando uma coisa de uma loja. Não, eu tenho que ir. Não, tu tem que ir porque fulano de tal, a cunhada tal me chamou e ela esteve na minha loja. Enfim, aquilo cria uma união muito grande. E aí hoje o motoclube Bode do Asfalto cresceu muito em São Luís, dentro da maçonaria, dessa forma. Isso é uma coisa que quase ninguém sabe, que é a loja que mantém o asilo aqui. O público, de forma geral, não tem essa percepção. Às vezes pensa que é a maçonaria que o asilo está mantendo a maçonaria. Tem gente que pensa. E a loja ainda faz toda quarta-feira, ela distribui 200 também. e poucas quentinhas no Mercado Central. Toda quarta-feira. 6h30 a gente sai daqui. Olha, no início, não sei se vocês conhecem... Pouca gente sabe disso também, a gente também não divulga, porque não tem... E assim, a própria Renascença 40 também já ajudou muito os bodes do asfalto na filantropia, né? Principalmente na doação de cadeira de roda, de muleta. Porque como somos motociclistas, os motociclistas de outros clubes, se acidentam muito, né? E aí, acidente, às vezes, ele precisa de uma cadeira de roda, de uma muleta. E às vezes tem cadeira de roda aqui que às vezes quebrou um negocinho ali e tal, a gente vai, leva pro Miguel que é torneiro. Aqui o Miguel pegava, Paulo Venturini pegou muita cadeira para consertar aqui também, para redistribuir. E aí a gente faz essa parceria também, essa ajuda que a Renascença Maranhense já deu também nesse sentido de doar esses equipamentos. Eu me lembro de uma ação social que nós fizemos, uma filantropia, de um rapaz que ele estava no supermercado e a moto dele foi roubada. E aí tinha levado a esposa para comprar fraldas, coisas para criança, estava uma criança pequena,
E a moto dele era o instrumento de trabalho dele. Você está entendendo? E chegando em casa, a esposa teve a ideia de colocar na internet. Olha, conta a história de chorando, meu marido perdeu, ele não tem como trabalhar, que ele é motoboy, precisa da moto e tal. E eu coloquei no grupo dos bodes do asfalto. Impressionante, nós conseguimos dinheiro para comprar uma moto usada para ele. Então nós fomos, eu me lembro que foi eu, mais o Ricardo, não sei mais quem foi, nós fomos deixar lá ali para trás, perto da Expoema, por trás da Expoema ali de São Raimundo, para frente, ele passou o localizador e nós fomos de moto, vamos lá deixar para ele. Fomos lá, deixamos o dinheiro, ele disse que precisava, na realidade ele tinha conseguido já uma parte, ele precisava em torno mais ou menos de, não sei se era 4.500 a 5.000 reais para completar, para comprar a moto dele. E nós conseguimos nos bodes do asfalto, através de doação, dando uma coisinha, uma outra, tal. Colocamos, pedimos também dentro dos bodes do asfalto, além daqui de São Luís, nós tivemos irmãos de Teresina, irmão do Pará, irmãos de Brasília, irmãos de outros locais, bode do asfalto, que fizeram a contribuição para o rapaz. Por quê? Simplesmente o bode do asfalto falou, nós estamos precisando disso, nem se questiona, você está entendendo? Só vai mesmo. Vai, não, tá aqui, eu acredito e tal. Tiramos foto só por tirar, ele comprou a moto dele, depois tirou foto com a moto. Ele foi para as redes sociais agradecer os bodes do asfalto. Nós não pedimos agradecimento, que nosso princípio é igual ao da maçonaria, né? Então não precisa disso. Isso. Mas no meio motociclista, todo mundo ficou sabendo que o bode do asfalto fez uma doação da compra dessa moto para ele. Então isso aí não tem preço. Ou seja, isso Miguel era um irmão que ele trabalhava calado também. Muitas e muitas vezes ele trouxe tonelada de alimentos aqui. Sim. Sozinho. Tinha uma caminhonete, arrumava uma caminhonete prestada. Uma vez trouxemos aqui vários sacos de alimentos. De alimentos e tudo. Nós tivemos uma ação social muito grande, que o bode do asfalto foi em peso, que era, na realidade, eu estava como venerável da loja Renascença 40, e o nosso irmão Ranjo, da Cruz Vermelha, que é irmão nosso, né? Nos pediu que estava uma ação social e precisava de 2.000 cachorro-quente para ser distribuído lá na Vila Collier, que era uma ação social grande da Cruz Vermelha lá. E eu disse, como é que eu vou fazer 2.000 cachorro-quente? Eu digo, eu sei quem são os doidos que vão assumir isso comigo. E as doidas. E as doidas também, mais do que nunca. Né? Não pensei duas vezes. Eu digo, olha, eu chamei o pessoal da minha loja, Renascença 40, eu digo, mas vou pedir o apoio dos bodes do asfalto. Nessa época, eu acho que era Francisco que estava como coordenador, eu creio que sim. Mas imediatamente, nós começamos, primeiro à noite fomos para casa, fomos preparar toda a carne, salsicha, tudo e tal. Fui buscar o pão 5 horas da manhã, já deixei certo. Cara, quando foi 3 horas da manhã, já tinha a moto fazendo zoada lá na porta lá de casa, a gente chegando. Randandan, eu tinha randandan lá na porta fazendo zoada. E eu digo, pelo amor de Deus, não faz zoada, não acelera não, eu sei que é tu. Então a gente abriu as portas da casa, meu irmão, moral da história, quando foi 8 horas da manhã, a gente tinha que estar lá 9h30, quando foi 8 horas da manhã, a gente estava com esses 2.000 cachorro-quente pronto, dentro da caixa de isopor, já levando para dentro do caminhão, e os bodes do asfalto não pararam por aí. Eu pensei que só fazer isso e embora. Não, agora nós vamos distribuir também. Pegaram todo mundo e desceram para a Vila Collier. Ficamos lá até 1h da tarde distribuindo. Da volta sobrou, saímos distribuindo naquelas comunidades perto. Moral da história, 2.000 cachorro-quente e 2.000 refrigerantes, aqueles pequenininhos. Tudo com doação dos bodes do asfalto e da loja. Ou seja, então isso não tem preço. Então não é só andar de moto. Andar de moto é o prazer máximo da gente, mas tem todo esse lado que permeia toda a atividade dos bodes do asfalto. O Júnior Mar também tem umas atividades extras aí também, né? Jogo de xadrez, na periferia, nas comunidades, né? Tem. Faz as peças de reciclagem, né? Eu não me considero um grande jogador de xadrez, mas eu sou um apaixonado e eu sou professor, né? Então, e aí a gente tem esse trabalho social de ensinar essas crianças a jogarem xadrez, principalmente criança, mas também adulto, idoso, quem quiser aprender, a gente ensina. E lá na grande loja me convidaram para participar de uma oficina de xadrez, né? Dessa oficina nós criamos quase uma escolinha de xadrez, né? Que se chama oficina de xadrez Rei dos Reis. E periodicamente a gente faz o curso, né, de xadrez. É um curso básico, um curso de xadrez básico, né? Demos uma parada agora esse tempo, mas agora vamos voltar e agora não vai ser mais na Glema, mas nós vamos levar para os bairros e através da associação de moradores a gente faz
faz a doação dos tabuleiros e... Bom, isso é legal. É. Isso aí tem que ser divulgado, né? E aí Por isso que eu estou puxando esse assunto. Quando você passar numa comunidade, né, e olhar lá crianças jogando xadrez, pode ter certeza que teve uma... Porque é um jogo que ainda é considerado elitista. Embora seja um jogo barato, né? Sim. Mas você vê as pessoas aí jogando dama, jogando baralho, mas não vê jogando xadrez, porque ele tem uma aura aí de intelectualidade e de elitismo que às vezes até atrapalha, né? Nem xadrez. É difícil demais. Não é difícil. É um jogo que você aprende ali e brinca. E a gente tem feito esse trabalho que eu acho muito, muito bacana. E paralelo também eu dou aulas particulares, né? Aí já que eu dava aulas tanto nas escolas, voluntário, quanto no clube de xadrez, como voluntariamente em vários lugares, um dia alguém me diz, por que tu não dá aula particular? Eu disse, rapaz, eu estou querendo dar aula porque meu filho aprenda particular e tal. Eu digo, pois eu faço. Aí pronto, agora inclusive daqui eu estou indo dar aula particular em domicílio, né? Sim. E tem sido bom também, porque, né, temos torneios mensais, então as crianças se motivam aí para esses torneios e alguns se apaixonam pelo xadrez. O xadrez ajuda o desenvolvimento intelectual. E é divertido. Quando você gosta, você aprende a gostar, você, né, se delicia com aquelas loucuras que acontecem no jogo de xadrez, que só quem joga é que sabe como é que é. Nós temos outro irmão também, em Bode do Asfalto, que é o Saga, e tem um trabalho também interessantíssimo, e eu gosto sempre de divulgar. Ele um dia nos ligou pedindo... E ele treinava no meio de uma praça e não tinha mais como e tal, se a grande loja, a Glema, não tinha, se deu espaço para ele. Ele dá aula, acho que é esgrima, né? É Kendo, aquele japonês, com a samurai, espada, com a espada bastão. de madeira. Isso. E um trabalho também maravilhoso, né? Então, lá a grande loja... Voluntário. Voluntário também, gratuito, a grande loja cedeu espaço lá para ele, ou seja, então é outro bode do asfalto, que tem um trabalho legal, um trabalho social. E a única coisa que eu perguntou para o meu irmão, isso aí como é que é? Isso não é gratuitamente, pode ir criança, adulto, da comunidade, nós queremos aqui o trabalho. Se quiser também estender aqui, não tem problema, temos espaço aqui, pode... Eu acho isso uma coisa muito importante, lógico. é você doar um pouquinho do Aqui, seu quanto conhecimento mais que você tem, né? Trazermos o pessoal da comunidade aqui para dentro, melhor. Conhecer o trabalho do asilo, conhecer o asilo, interagir com os idosos, né? Vamos conversar isso aí depois para a gente trazer para cá. Eu tenho um xadrez gigante também, um xadrez que dá quase 4 metros o tabuleiro, né? As peças são enormes, então isso chama muita atenção, as crianças adoram brincar naquilo. Fazer um torneio aqui. Vamos conversar sobre isso aí. Podemos sim. Acho que já está afinando, né? É o tempo dele também. Alguma mensagem eu aí, tô de boa. alguma mensagem aí que quiserem deixar para o que a gente só queria, divulgar mais os bodes. acima de tudo, é dizer que o Bode do Asfalto é um clube exclusivamente de maçom, né? Mas que nós sabemos que tem muito maçom hoje que são apaixonados por moto, que tem a sua moto, independentemente do tamanho da cilindrada, né? Se ele consegue ir na padaria comprar um pão com a moto, ele já pode entrar por Bode do Asfalto, não tem nenhum problema não, né? E que é um motoclube onde ele vai se sentir muito bem, né? A gente, às vezes, até suspeita de falar, mas a gratificação e o prazer que a gente usa até dizer que nós somos muito mais irmãos por pertencer ao Bode do Asfalto que para a maçonaria em si, né? E às vezes para a maçonaria eu não consigo, tem algumas coisas eu não consigo pedir para um irmão maçom, mas para um irmão Bode do Asfalto eu não penso nem 2 vezes. E assim é a família da gente também, né? Então ele vai se sentir muito mais unido. E dizer que o Motoclube Bode do Asfalto é tudo isso que nós acabamos de dizer aqui. E estamos abertos à disposição futura de informações que alguém queira, né? E se por acaso alguém precisar e quiser que a gente vá à sua loja maçônica para que a gente explique um pouco mais, iremos com o maior prazer, né? Falar um pouco mais dessa nossa filosofia, dessa nossa irmandade, desses nossos objetivos que a gente tem acima de tudo, e dizer que o Bode do Asfalto é isso, né? Agradecer mais uma vez a oportunidade, a liberdade de estarmos aqui comentando um pouquinho, desmistificando um pouquinho essa questão do motociclismo, né? Apesar de nós andarmos muito de preto, com aquelas coisas, aquela cruz, aquela caveira e tal, mas somos pessoas do bem, somos dóceis. Até nosso bodinho é um bodinho bem discreto aí para você ver, mas se zangar ele é brabo, não se preocupe não, tá bom? Agradecer ao nosso irmão Antônio Eusébio aqui, que sem ele, com certeza, a gente não estaria tendo essa conversa aqui hoje, né? Sim, foi um dos pioneiros que começou. E outras que virão, com certeza. E começou todo esse movimento aqui em São Luís do Maranhão, que abraçou a ideia
do nosso presidente Edino, nosso irmão maçaneiro, quando esteve aqui, é tão tal que quando a gente encontra maçaneira, aonde encontra é duas pessoas que perguntam como é que está o Antônio Eusébio e como é que está Miguel. Então, assim, hoje o que nós estamos aqui, né, é graças à atitude anterior. E com certeza o que nós temos que fazer é deixar esse legado para que as futuras gerações que venham continuem com todo esse processo, sabe, engrandecimento da maçonaria como um todo. Eu sempre digo, o bode do asfalto, nós somos vitrine, né? É igual o maçom. Então, nós temos que andar politicamente correto, porque nós temos por trás uma grande ordem que nós representamos ela a cada gesto, a cada momento, a cada atitude que nós temos perante a sociedade. E agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje, conversando um pouquinho nesse bate-papo gostoso. que agradece. Estou recebendo minha moto também, estou montando uma moto para mim agora. Vai voltar, vai? CB300. Lá pro meio do ano consegue? Não, fazer já... 10 dias eu chego termino. Tá tem tempo Não, eu ainda. digo, para participar do percurso Do nacional. Peru, né? É. Tem tempo ainda. Ou ele vai ser mais um que vai desistir no final, né? Eu já disse também, quando começou essa história desse passeio deles aí, eu disse, rapaz, não. Eu nem boto meu Eu já nome vou nessa falar que eu não lista. vou, A idade né? para mim já Não não, dá pra ir. vou fazer 72 anos. Mas, meus irmãos, foi um prazer muito grande, a gente agradece, né, essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre o bode do asfalto, com esse nosso grande baluarte aí, que é o nosso irmão Antônio Eusébio, fundador da facção São Luís, fundador dos bodes do asfalto aqui no Maranhão, né? É bode do asfalto, tá sem moto aí, rodando aí, tá esses tempos sem moto. Mas um dia eu fui lá na casa dele, eu acho que tinha umas 4 motos, né? Só Harley, eu acho que tinha umas 4. Né? E tinha uma da década de 60, né? Era Uma BMW. Não a Harley, não era uma Harley? Tinha uma Harley 61 e tinha uma BMW também 76 e tinha uma 60. Olha aí. Aí eu ainda disse pra ele assim, funciona? Aí ele deixou eu ver, ele deu na chave, a moto funcionou. Eu já falei, que coisa bacana. Então assim, novamente a gente só tem a agradecer essa oportunidade e dizer que estamos aí. Qualquer coisa que precisar dos bodes do asfalto, estamos juntos. E bode do asfalto é isso, além de tudo, é alegria, né? Sobretudo fraternidade. Além, obviamente, da liberdade de andar de moto e da igualdade que temos todos nós enquanto maçons. Muito obrigado. Quero agradecer vocês dois também por estar aqui presente e que possamos novamente se encontrar, né? E que venha visitar a nossa loja também aí, que a gente vai ter sessão hoje, né? Às 19h30, tá? E o que eu pego como experiência, o que vocês falaram, é que o bode do asfalto realmente sabe viver. A filantropia, a junção da adrenalina, de juntar os irmãos e partir nesse Brasil todo, né? Passando pela América Latina, alguns pedaços aí, com certeza vocês têm muito a oferecer aí. Com certeza vai ter também pessoas aí interessadas em se inscrever. Eu tenho certeza. Muito obrigado.